continuamos esse estudo no capítulo 5 do Apocalipse, e a gente vai vendo aqui os selos, quem pode abrir esses selos. A gente tem falado sobre isso, a gente parou aqui no verso 7, a gente volta para o verso 8 aqui. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o que significa isso? O sacerdócio dos anciãos, oração versus julgamento. Veja só, no hebraico, essa palavra oração e julgamento, inclusive, é a mesma palavra. Uma história bastante interessante, a história de Ana, a mãe de Samuel, aquela história tão conhecida da gente, da oração de Ana, e tem toda essa ligação de oração com julgamento, porque o povo de Israel precisava ali de um juiz, veja só, juiz de julgamento, ali antes dos reis. O povo de Israel precisava de um juiz porque a linhagem de Eli, o sacerdote Eli, estava corrompido com seus filhos também. A gente vê vários versos aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versos 10, 12, 26, 27, capítulo 2, verso 10, 25, onde tive essa questão de oração e julgamento. Inclusive, em algumas ocorrências ali, a mesma palavra para oração e julgamento, que fala realmente que Deus precisava trazer um julgamento, e a oração de Ana veio e trouxe. Ana se aliou perfeitamente com o projeto de Deus, já que Samuel seria aquele juiz que iria trazer a fidelidade ali para o sacerdócio que estava faltando. Assim como recebeu para ela, a oração foi atendida, o filho. Os planos de Deus e o plano do homem se juntam. Então a gente vê isso também na rebelião de Coré. A praga termina quando o sacerdote acende incenso. Então o incenso está ligado à oração. A gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão do incenso ali em Números, no capítulo 16. Em Coré, naquela rebelião, os levitas reivindicavam o sacerdócio. Eles eram levitas, mas só os filhos de Arão poderiam exercer ali aquele serviço mesmo no templo. E o que é o verdadeiro sacerdócio de Arão? É a vara que vai florescer. Justamente Deus vai mostrar isso em Números, no capítulo 17, logo em seguida, logo após Números 16. E no Apocalipse 8, a gente vê o 7º selo, o incensário e as orações com fogo sobre a terra. Então, bastante interessante isso. Vou mostrar logo em seguida aqui essa questão de julgar com orar e o incenso também. Apocalipse 15 a 17, a gente vê justamente essas taças, onde fala aqui nesse verso do capítulo 5 de salvas. É a mesma palavra que taças, né? Taça onde tinha ali o incenso. E a gente vê tudo ali o início do que vai vir sobre a terra, dos julgamentos que virão sobre a terra. Então, veja só, a oração está ligada a julgamento, como tenho falado, porque a gente pode falar a oração do crente, tudo isso é muito bonito, realmente, a questão da oração, como a gente conhece tradicionalmente, mas a oração tem que ser vista dessa forma também. Os judeus sabem disso. Se você pesquisar no hebraico, em sites judaicos, e por isso está aqui no capítulo 5 do Apocalipse e também no capítulo 8, no 7º selo, essa questão do incenso e as orações, porque são orações que trazem julgamento, realmente orações realmente do coração, né, do coração de pessoas, né, de crentes. Nós devemos ser estes que oram para que a obra genuína de Deus se propague pela terra. E é tudo que fala isso, né? E, na verdade, é como se fosse um incenso, como se fosse um aroma. A gente vai ver aqui em seguida. A palavra incenso, na verdade, é um aroma ao nariz, às narinas de Deus. A gente vai ver toda essa tipologia bíblica do nariz, que é a fúria de Deus, o fogo de Deus, né? E é similar ao sacrifício, né? Que o cheiro suave, o aroma suave que sobe, né? Que o incenso é similar.
Então a oração é como fogo, traz julgamento, consome o mal. E essa palavra palel no hebraico é a mesma palavra que julgar, interceder e orar. Veja só, julgar e orar. E a palavra orar muitas vezes é utilizada no Antigo Testamento, essa tefilá. Muitas vezes no Antigo Testamento a mais comum é essa palavra tefilá, que vem da mesma raiz, né? Veja só essas duas palavras aqui, do meio aqui, mesma dessas duas aqui iniciais. Mas veja só, na história de Ana, a palavra orar ali, se usa essa palavra mesmo que julgar, muito interessante. E a palavra nariz é a mesma palavra que raiva, então veja só como eu falei, o fogo sempre ligado aos julgamentos de Deus, né? A fúria de Deus, muitas vezes no hebraico, no Antigo Testamento, mostrado como o nariz de Deus, até aquele símbolo do desenho animado que eu tentei achar até uma imagem sobre isso, um vídeo, onde a pessoa fica furiosa e sai ali do nariz a fumaça, e tem a questão da ida e da volta, né? Porque é a fúria de Deus, mas por outro lado a fumaça do incenso, da oração verdadeira e pura, genuína do crente, ela entra nas narinas de Deus e aplaca a fúria e a ira de Deus. É isso que a palavra de Deus mostra. Então a palavra incenso também, que eu não coloco aqui no hebraico, mas a palavra incenso é um perfume. Se você olhar na concordância e estudar no hebraico, o incenso está ligado a um perfume. Então o sangue de Jesus é o sacrifício e a justiça de Deus que aplaca a ira de Deus. Então alguns versos teria muito a se falar sobre isso, mas Deuteronômio capítulo 31 e capítulo 33. No capítulo 31 de Deuteronômio. Assim se acenderá a minha ira, a palavra ira ali é nariz, assim se acenderá a minha ira ali é nariz, naquele dia contra ele, e irei desampará-lo, esconderei o meu rosto dele para que seja devorado, veja só, todos os temas do Apocalipse, engolido, e tantos males e angústias o alcançarão que dirá naquele dia, não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? E no capítulo 33, no verso 10 de Deuteronômio, ensinaram os teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz. Veja só, literalmente ali puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Realmente os sacrifícios, as ofertas e o incenso aplacam ali, é uma tipologia de algo que aplaca a ira de Deus. É claro que isso é tipologia no Antigo Testamento, no Novo realmente as orações, a oração genuína, do sacrifício genuíno, do sangue de Cristo realmente como sacrifício, realmente a obra genuína que aplaca a ira de Deus, e a oração genuína do crente. E aqui Rabino Bahia, um comentarista judaico bastante antigo, da Idade Média, ele fala que o incenso é usado para conter a ira de Deus. Então um jogo de palavras, né? Pois a ira é o nariz, literalmente no hebraico. Uma das palavras para ira é o nariz, muito usado inclusive. Poderia colocar vários exemplos, mas aqui é um resumo desse tópico. Um tópico por si só, na verdade. Essas são as taças de ouro, as salvas, que são taças, que a gente vai ver as taças mais na frente, a partir do capítulo 15, por ali o julgamento vindo realmente grande e feroz sobre a grande Babilônia. E no verso 9 cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. Com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Muito rico esses versos, muito a se falar, né? Os judeus dizem que o Messias, quando vir, ele vai cantar esse cântico de Moisés na sua vinda. Até já foi cantado ali por Maria, né? Mas era apenas um símbolo também de algo até maior que vai acontecer, onde nós, os fiéis, vamos cantar com Cristo. Esses cânticos que a gente vê no Apocalipse, a gente vê os 4 animais, 24 anciões e 144 mil, né, que cantam. E essa tipologia, essa união dos 4 animais, 24 anciões e 144 mil, porque eles estão no trono. A gente vê várias passagens que ligam entre si. No Apocalipse capítulos 14 e 15, ambos no verso 3, a gente vê os 144 mil cantam um novo cântico, e o cântico de Moisés. Veja só o cumprimento que os judeus esperam. A gente vê no Apocalipse esse cântico novo, e a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de cântico.
Então, todas são diferentes tipologias para uma mesma coisa. Estou falando aqui dos 4 animais, 24 anciões e 144 mil. Né? São, na verdade, os fiéis, é a noiva, o sacerdote. Tudo falam de tipologias da noiva, do sacerdócio, diante do trono de Deus. Então, é um reino, o reino de sacerdotes diante do trono de Deus, né, que vão julgar as nações e os infiéis. Então, a música é muito interessante, porque os sacerdotes eram músicos no templo. A gente vê essa tipologia bíblica. No coral de Davi, por exemplo, haviam 288 sacerdotes. A gente vê essa ligação com o número 144, dos 144 mil. A gente vê isso em 1 Crônicas, capítulo 25, verso 7. Então, profetizar com músicas tem uma ligação com os dons do Espírito. Os dons do Espírito são música. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 14, versos 6 a 8, fala do som das trombetas também, o som do shofar, que se não for tocado corretamente, como que vão entender ali que está chegando ali o inimigo, né? Então a palavra de Deus é muito profunda, usa essas tipologias do som, da música também, que, como já falei, tem a parte literal, é claro que a gente cumpre mais uma parte muito mais importante, eu diria até, e muito mais profunda, é o significado da tipologia disso. Né? Os salmos, por exemplo, são que se cantam, tem muita tipologia bíblica ali, que falam do reino de Deus, de histórias do Antigo Testamento, muita ligação com coisas, inclusive com doutrinas. A gente vê os judeus utilizando muitos salmos para explicar passagens bíblicas, são proféticos realmente. Falam do reino de Deus, de várias coisas, da vinda de Cristo, julgamentos. Então Paulo lhe fala em 1 Coríntios capítulo 14, tem uma notinha aqui embaixo: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? É muito lindo Paulo usando essa tipologia do som da trombeta e da música também. Se o som da música for incerto, ele vai causar confusão. Então, e que confusão a religião tem causado nos dias de hoje, né? Muitas vezes focando na música gospel, esse tipo de coisa, que eu não vou dizer que está de todo errado se a gente julgar de uma forma apenas errada. Muitas vezes Deus tem coisas boas para nos trazer através da música realmente, mas eu me pergunto se isso que a gente tem visto hoje, se é realmente esse foco, inclusive, onde não se estuda mais a palavra, é só foco na música, se isso realmente traz a mudança genuína no crente. Eu me faço essa pergunta, eu tenho em Deus essa resposta, mas coloco até para você meditar sobre isso também. A tipologia de Davi ali, que tocava a harpa dele, acalmava Saul, inclusive os salmos de Davi que falam de histórias da vida dele, proféticos de histórias do Antigo Testamento, anterior até a ele também. Muito lindo esse tema. E no verso 10, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Questão de reis e sacerdotes. Muito importante, né? Várias promessas aqui para a igreja, onde seremos reis e sacerdotes. Então, tenho falado bastante sobre esse tema, um tema importantíssimo. O sacerdote, inclusive, tem a ligação com a primogenitura. Os sacerdotes foram trocados pelos primogênitos, ali no livro de Números. Os primogênitos, como a gente sabe, escaparam ali da morte no Egito pelo sangue do cordeiro. Então há essa troca, essa compra, o sangue que compra nossas vidas, esse sacerdócio fiel. Então é uma promessa dada às 7 igrejas, cumprida no Apocalipse. Tenho falado muito sobre isso, de sermos um reino de sacerdotes, ou reis e sacerdotes. O sangue do cordeiro que compra, assim como falei na saída do Egito, essa tipologia do sacerdócio fiel, comprado pelo sangue. É um ouro precioso, né, provado no fogo. Os levitas comprados em lugar dos primogênitos. A gente vê a primeira ressurreição do Apocalipse 20, capítulo 20, versos 4 a 6, esse poder de julgar que vai ser dado. Veja só, final do Apocalipse que liga ao início aqui essa experiência de João também, onde essa primeira ressurreição, que acredito que é o que a palavra fala, muitos acreditam nisso, essa forma literal onde estaremos julgando, estaremos no trono de Deus, participando desse processo com Cristo e com Deus. O julgamento é o modelo do tabernáculo, veja só que lindo, onde a gente vai ver as taças, incenso,
Veja só, esses julgamentos ao modelo do tabernáculo, porque a gente vê as taças, a gente vê o incenso, a gente vê as pragas, onde no Antigo Testamento os sacerdotes, eles aplacavam a ira de Deus através do incenso, da oração, da busca genuína. Isso tudo a gente vai vendo essa tipologia no Apocalipse, que é lindíssimo porque nós, vamos ser os fiéis, vamos ser esses sacerdotes que vão trabalhar nesses julgamentos de Deus vistos no Apocalipse. No verso 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. O livro de Daniel fala sobre isso, milhões e milhões, milhares e milhares também, ali no trono. E no verso 12, que com grande voz diziam: digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Todas as coisas serão sujeitas a Jesus e a Deus. Essas riquezas do reino que coloco aqui alguns versos em 1 Coríntios capítulo 15, o projeto de salvação de Deus, aqui como Paulo coloca, inspirado pelo Espírito Santo, a morte que vem por um homem, ali lá dos tempos de Adão e Eva, através de Adão, da linhagem dele veio Eva e a morte. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que seja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Veja só, debaixo dos pés, uma terminologia onde, ali no Antigo Testamento, quando eles venciam uma guerra, os reis, as pessoas eram colocados ali debaixo dos pés, ali, até muitas vezes antes de morrer. E é uma tipologia de um reinado onde o mal, as coisas malignas, não necessariamente pessoas, mas que as coisas que não são da obra de Deus vão ser aniquiladas. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Veja só, esse reinado onde as coisas são sujeitadas debaixo dos pés de Deus, de Cristo e da Igreja. E aqui ao final, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja só, uma doutrina inclusive diferente do que dizem por aí, que é um inferno e que tudo vai se acabar. Quando na verdade o que a gente vê na Bíblia, ao invés de inferno, a gente vê Jesus usando a espada da boca dele. É aqui o que a gente vê no Apocalipse. É essa guerra que a gente vê onde a palavra de Deus vai ser propagada, palavra genuína inclusive, onde todas as coisas serão sujeitas a Cristo, a Deus e à Igreja, claro, aos fiéis que estarão reinando com Cristo. No verso 13, e ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todos sempre. Então, toda criatura e coisas, esperança da redenção através do Cordeiro. Então, se a gente olhar até literalmente, muitos comentaristas, inclusive, se confundem, muitos comentaristas bíblicos se confundem e não entendem como todas as criaturas ali estão dando honra, ação de graças a Deus, a Cristo, ao Cordeiro. E quando se fala todas as criaturas, não só animais, inclusive, se a gente pegar literal, as pessoas, inclusive. Por quê? Porque há uma expectativa da criatura se restaurar, todas as criaturas serem restauradas à presença de Deus. Não estou dizendo que necessariamente todos vão ser salvos, isso cabe a Deus,
gente vê no Salmo 66, por exemplo, todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. No Salmo 67, por exemplo, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 27, como tenho mostrado antes já, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Então esse reinado onde todo mal será sujeito debaixo dos pés de Deus, debaixo dos pés de Cristo e também dos fiéis. E as nações se prostrarão, né, essa promessa de Cristo às igrejas, inclusive. Então esse é o reinado que a gente vê no Apocalipse, que a gente tem que estar mais e mais participando dele, e mais vamos participar quando estivermos no trono de Deus. Esse fruto que será dado na terra, né, é quando realmente esse reino se expandir por toda a terra, porque hoje, infelizmente, a palavra de Deus, felizmente, tem se propagado, é verdade, infelizmente, de uma forma muitas vezes não correta, por tradições religiosas, inclusive. Mas um dia a terra toda dará o seu fruto, é a garantia que a palavra de Deus nos dá. E o último verso, verso 14 do capítulo 5, e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Essa questão de prostrar-se, que já tenho falado, prostrar-se no hebraico shahar, é o mesmo que adorar. Adorar, essa palavra adorar é a palavra prostrar-se, é se tornar pequeno para algo. A gente espera que seja para a promessa de Deus. E Paulo até fala várias vezes no Novo Testamento, que vem ali do livro de Isaías, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará o nome de Deus, é um novo céu, nova terra, que vai surgir onde essa terra conhecerá Deus plenamente. O povo de Deus estará realmente prostrado a Deus. E essa questão de idolatria, né? Então é muito importante, muito lindo a gente estudar e entender isso, tentar entender pelo menos um pouquinho mais de Deus, através da sua palavra, da tipologia bíblica, porque senão a gente vai apenas levantar nossas mãos, abrir nossas bocas, são coisas boas, confessar literalmente o nome de Deus e de Cristo, literalmente é algo importante, mas existe toda a tipologia por trás disso que é muito importante, diria mais importante ainda, porque realmente é o coração confessando o nome de Deus, porque a boca, a língua só fala o que o coração está cheio. É claro que muitas vezes a língua fala da boca para fora, né? E como já tenho falado, esse slide já falei bastante, esse contraste de adorar, se tornar pequeno. No Apocalipse a gente vai se tornar pequeno ou grande, né? Ou as bestas dos animais que devoram o povo de Deus vão se tornar grande, e é claro, ali vão engolir, e consequentemente a gente vai se tornar um deles, né? Vai se tornar grande, mas não grande, Deus sendo grande em nossas vidas, ou Deus vai ser grande, vai ser magnificado, como a gente vê em Apocalipse 15, né? Essa questão de se prostrar. Um dia as nações vão se prostrar diante de Deus verdadeiramente, a religião também, as tradições religiosas vão ser queimadas, vão ser julgadas e removidas. O povo de Deus vai realmente se prostrar e deixar Deus ser aquele que é grande, né, e não vão deixar coisas do mundo mais tomar nossas vidas e devorar nossas vidas. Essa é a história do Apocalipse, como a gente tem visto, e a gente vai continuar em seguida no capítulo 6, que é a abertura dos selos.